estranho que está no fundo do mar, na noite de abril, ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: ao rei Dom João II, de quem são as velas onde me roço, de quem as quilhas que vejo e osso. Disse o mostrengo e rodou 3 vezes rodou e burro e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: ao rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que mostrengo que me alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda à vontade que me ata o leme del rei Dom João II. Antes de propriamente falarmos de o brasão, temos que nos falar da semelhança entre Lusíadas e Mensagem. Em Lusíadas há um herói épico coletivo representando os portugueses. Em Mensagem, nós vamos ter os heróis, embora representados maioritariamente por figuras históricas, exatamente funcionam como símbolos dessa nação portuguesa. No brasão propriamente dito, nós vamos ter aí exatamente os famosos campos, os castelos, as quinas e a coroa. E o timbre. O timbre é exatamente esta figura mitológica, que aí representa as quinas e os castelos representam exatamente as grandes figuras da história de Portugal. E a coroa, que nós vamos ver daqui a pouco como ela fica dentro desse contexto. Aí observamos que os castelos representam exatamente o viriato, mas representam as figuras da antiguidade, como exatamente o infante Dom Henrique, como Dom Afonso Henriques, o grande Dom Afonso Henriques, o pai da nação portuguesa, o grande pai da nação portuguesa, Dom Dinis e outras figuras importantes. O fundador foi Dom Afonso Henriques, figura importantíssima dentro da história portuguesa. Na sequência, observamos aí as quinas que em forma de cruz formam exatamente a ideia da cruz de Jesus Cristo e invoca exatamente a grande religiosidade da nação portuguesa. O rei Dom Duarte, Dom Fernando, Dom Pedro Regente, Dom João Infante de Portugal, e, sem sombra de dúvida, o grande nome da história portuguesa, que é o rei Dom Sebastião. Dom Sebastião, aquela grande figura, que quis criar a grande nação portuguesa. E aí é a quinta quina que diz: louco, sim, louco, porque quis grandeza qual a sorte não dá. Não soube em mim minha certeza, por isso onde o areal está. Ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que a tomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. E aí chegamos exatamente ao timbre, onde nós temos a cabeça do grifo, que é exatamente o infante Dom Henrique, o grande senhor das grandes navegações, Dom João II, citado exatamente em um mostrengo, e a outra asa é exatamente Afonso de Albuquerque. Mar português, onde se evidencia exatamente a figura dos grandes navegadores. Mar português, de tantas glórias para Portugal. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além do mar.
além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E aí a grande figura dos grandes navegadores, Vasco da Gama, os Colombos, as grandes figuras de Portugal. E é aí que se evidencia o confronto das grandes figuras do mar, esses monstros, como o gigante Adamastor, que Camões falou, e o monstrengo. A última nau, levando a bordo é o rei Dom Sebastião, e erguendo como um nome alto o pendão do império, foi-se a última nau ao sol aziago. Irma, entre choros de ânsia e de pressago mistério, não voltou mais. Aqui encoberta, indescoberta aportou, voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta o sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna. Em O Encoberto, o mito sebastianista de retorno de Portugal às épocas de glória apresenta o misticismo em torno da figura de Dom Sebastião, rei de Portugal, cuja frota foi dizimada em ataque aos muros em 1578. Muitas previsões, como a do sapateiro Bandarra e a do padre Antônio Vieira, prevêem o retorno de Dom Sebastião para resgatar o poderio de Portugal, criando o Quinto Império, marcando a supremacia de Portugal sobre o mundo. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os quatro se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Assim diz O Encoberto, o poema O Encoberto, que diz exatamente nesta visão do Quinto Império, é o segundo poema e diz exatamente o seguinte: e assim, passados 4 tempos, do ser que sonhou a terra será teatro, o dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão. Para onde vai toda a idade? Quem vem viver a verdade? Que morreu Dom Sebastião. Dom Sebastião, o desejado Dom Sebastião, rei de Portugal, que no terceiro poema Fernando Pessoa diz exatamente sobre esse desejado perdido no areal. Onde quer que entre sombras e dizeres jazas remoto, setente, sonhado, e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem, Galaás, compátria, erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revele o Santo Graal. O Encoberto, que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta do mundo, a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto, na cruz que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. O último poema do livro fala do nevoeiro deste encoberto. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra.
define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quere, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante, perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. A principal obra de Fernando Pessoa, por ele mesmo, é Mensagem, uma coletânea de poemas sobre os grandes personagens históricos de Portugal. O livro foi também o único a ser publicado vivo, quando ele estava vivo. Fernando Pessoa expressa, por outras palavras, a necessidade de provocar, de lutar contra as adversidades, de não ter medo de ir contra a corrente. Interessante. E de defender o que se acha justo e perfeito. Isso está expresso, por exemplo, em Para passar o bojador, há que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas também foi nele que espelhou o céu. Então Fernando Pessoa faz, na verdade, uma ode patriótica, Essa ode patriótica, composta entre os anos 20 e 30, não é uma demorada elaboração, tal qual grandes outras obras como os Lusíadas, e há um ponto de encontro entre as duas, porque as duas falam de Portugal, porque as duas falam exatamente, Camões, das glórias, de Portugal, das grandes conquistas portuguesas. Fernando Pessoa talvez reflita sobre isso, sobre o mito sebastianista. Ele fala desse Portugal que é o rosto da Europa, esse Portugal, que ele passa essa mensagem, que imagina a Europa como um corpo de mulher estendida, e que tem os cotovelos na Inglaterra, o lado direito, o lado esquerdo na Península Itálica, e o rosto é Portugal virado para o mar, Portugal virado para o mar, virado para a Europa também. Portugal a se questionar diante do mar. Ó mar português, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Mães, noivas, filhos, quanta gente ficou para que Portugal ganhasse a glória que ganhou. Diga-se de passagem, perdeu. Então ele fala, é um livro com uma finalidade universalista, como se pode perceber pelo que foi dito antes, a glória portuguesa, o que foi dito antes. Um poema trinitário. Por quê? Porque é dividido em 3 partes, A primeira parte, o brasão, o mar português e o encoberto, Esta figura encoberta, esse Portugal encoberto, esse sebastianismo encoberto, Esse Portugal incubado, digamos assim, Muito bem, ótimo, ele tem uma síntese, Ele propõe uma síntese, O cerne da nobreza, uma antítese, que é a posse do mar, e uma síntese, a futura civilização intelectual. Então, a grandeza portuguesa cantada no brasão, Dom Afonso Henriques, o grande Dom Afonso Henriques, fundador da nação portuguesa, o infante Dom Henrique, navegar é preciso, viver não é preciso, como lema da Escola de Sagres. E aí nós temos então esse Portugal, a antítese, que é a posse do mar, e a briga com este mar que Camões contou ao vencer o gigante Adamastor, e que Fernando Pessoa traz essa figura, da figura do mar, essa figura também
toda poderosa Senhora do Mar, né? Que é vencido pelo guerreiro que diz que está a serviço de Dom João II, né? A coroa portuguesa que está lá exatamente, né? No brasão, né? Que forma este olhar da coroa, esta visão da coroa portuguesa, né? Então você tem o dragão, né? As asas do dragão e a figura, né? Central da cabeça do dragão, que é exatamente o infante Dom Henrique, né? Então, a grande obra de Fernando Pessoa, né? É uma obra que a poesia que obscurece, né? Para eliminar, né? Pelas regras dos alquimistas, né? Esse lado negativo, né? Esse lado tristonho, triste, melancólico de Fernando Pessoa, da nação portuguesa em si, né? Então, o brasão, o mar português a ser conquistado, e quanto que foi lágrima, e quanto que foi tristeza, e quanta gente ficou morta, né? Como essas figuras todas que são citadas aí, né? Dentro do contexto desse poema, como a figura até do Colombo ele cita, né? Bartolomeu Dias, né? E grandes outros nomes, Vasco da Gama, dentro desse contexto, né? Da visão portuguesa. E aí nós temos exatamente o encoberto, né? O encoberto, né? O bellum sinum bello, né? Para a primeira, ou seja, a guerra sem guerrear, né? Potência sem ato, a parte que se mantém sempre eterna como nobreza e caráter, né? O posse homares, para a segunda parte, que é exatamente, ou seja, a nobreza que toma e possui com um ato, mas que com esse ato não se esgota minimamente, né? E pax in excelsis é a terceira parte, né? Que é o encoberto, paz nas alturas em que o homem se ultrapassa finalmente a si mesmo e a realiza plenamente no que sempre foi. Esse grande Fernando Pessoa, esta grande figura de Fernando Pessoa a tentar sacudir exatamente o pensamento português, né? A chamar os grandes figuras da história que lá já houvera sido falado anteriormente, né? Entre as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, né? Passaram da além da Taprobana. E Fernando Pessoa, talvez numa reflexão profunda dentro desse contexto em mar português, ele diz: valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena.